Bom, eu me chamo Lauro Gripa. Eu tenho, desde criança, eu tive muito interesse em tecnologia. E desde muito pequeno, eu gostava de, enfim, jogar e comecei a descobrir a internet. Por sorte, tinha acesso a isso, mesmo vivendo num bairro, enfim, classe média baixa, assim, e passando por algumas dificuldades, falta de saneamento, coisas do tipo, eu ainda tive esse privilégio de ter acesso à internet, né, desde muito cedo. E isso fez toda a diferença, porque foi onde eu comecei a, enfim, fuçar e descobrir, tentar fazer as coisas por mim mesmo. E ainda na adolescência eu aprendi a programar e naturalmente fui me formando como programador. Cheguei a me formar na universidade pública como analista de sistemas e tudo mais, e atuar na área. Mas, eventualmente, eu cheguei num esgotamento, assim, porque eu comecei a trabalhar na parte corporativa da internet, de sistemas em geral. Então, fazendo faculdade e estudando essa parte corporativa, trabalhando nessa parte corporativa, eu comecei a perceber alguns problemas inerentes do nosso, enfim, sistema, de modo geral, e senti um esgotamento e senti que não era esse o meu propósito, assim, né? Então, acabei passando por algumas situações até de problemas sérios de saúde mental, a depressão profunda. Não estava indo numa direção que eu gostaria e tudo mais. Coincidiu que nessa mesma época o Facebook passou por escândalos ali de estar sendo usado para manipulações de eleições, de dados sendo vazados, e eu estava esgotado e pensando, eu não quero fazer parte disso, eu não quero ajudar a construir um futuro em que as pessoas são produtos, né? Porque é isso que acontece na internet como ela é hoje. Facebook, Instagram, TikTok, eles podem parecer gratuitos, mas o custo secreto deles é que quem é o produto somos nós mesmos, né? Então, nossos dados são vendidos, nossa privacidade é invadida, e de modo geral isso traz bastante fragilidade para o sistema, né, pro sistema humano. E aí foi quando eu conheci, eu já conhecia um pouco a ideia de criptografia e blockchain e esse tipo de coisa, mas foi quando eu finalmente conheci a Ethereum, que é um blockchain de segunda geração, veio logo depois do Bitcoin, né, tenta resolver alguns problemas do Bitcoin. E me apaixonei pela tecnologia e comecei a ver um potencial de não repetir os mesmos problemas que a gente tinha, de realmente fazer diferente, fazer uma realidade em que nós não somos mais os produtos, que na verdade nós somos soberanos e autossoberanos, né, sem a dependência de qualquer tipo de instituição, seja privada ou pública. E eu comecei a tentar exercer isso, comecei a estudar, comecei a investir nisso, e era muito no início, então eu também tive esse privilégio de pegar muito no início. E aí eu estudei a arquitetura dos sistemas em si, blockchains como eles são, e as linguagens de programação usadas neles. Como são escritos os tais contratos inteligentes que rodam nessas aplicações. E isso ainda foi muito antes dessa febre que tem hoje de NFTs, né? Então, essa ideia, por exemplo, de NFTs, que hoje está bastante difundido, eles são construídos usando essas aplicações, esses contratos inteligentes, e a gigantesca maioria deles é feita em Ethereum. Então, eventualmente, eu senti que eu gostaria de participar mais ativamente. Eu não queria apenas só aprender e estar, enfim, estudando isso. Eu queria participar ativamente.
E aí, em meados de 2020, ali na pandemia, estando em lockdown, né, em quarentena, eu voltei a usar bastante computador, né, voltei a até recuperar um pouco da paixão que eu tinha desde criança. E tentando fazer tudo com um pouco mais propósito do que antes, não só fazer por fazer, né, não só por sobrevivência. Eu tive um período aí em que eu trabalhei como voluntário para a prefeitura da minha cidade. Eu ajudei a desenvolver um sistema de agendamento, fui o líder técnico. A gente desenvolveu o sistema de agendamento e eu trabalhei nele por mais de um ano. Mais ou menos 90% das pessoas que foram vacinadas na cidade passaram pelo sistema. Foram mais de 600 mil pessoas que passaram por esse sistema. E foi uma experiência incrível, assim, de voluntariado mesmo. E muito alinhado com alguns desses propósitos que eu tinha, de fazer as coisas de forma mais aberta, transparente, usando o chamado open source, né? Então, outra coisa que eu comecei a fazer, também de forma voluntária, foi participar do programa de embaixadores da Polkadot. A Polkadot, ela é um blockchain de terceira geração, então ele busca resolver os problemas da Ethereum, por exemplo. E no início ainda não existia uma comunidade brasileira falando sobre isso, e então eu fundei a comunidade brasileira. E hoje eu sou líder dos embaixadores da língua portuguesa, não apenas no Brasil, mas como em Portugal. A gente tem algumas pessoas na Angola e Moçambique também. E cada vez mais eu tenho recuperado essa paixão e tentando aliar a prática do open source, do código aberto, dessa ideia de você desenvolver sistemas de forma totalmente transparente, em que as pessoas elas podem, se elas quiserem, elas podem verificar o código, elas podem entender como que ele funciona. Claro que exige um conhecimento técnico, mas ainda assim ele é transparente, não é uma caixa preta, né, como as aplicações que a gente tem hoje. E cada dia mais eu tenho tentado participar ativamente disso e realmente ajudar a construir uma nova internet em que ela seja completamente transparente, acessível e que não haja mais esse monopólio de plataformas sendo usado para interesses escusos, tudo interligado. E isso só pode ser resolvido de forma sistêmica, resolvendo realmente toda a cadeia de distribuição e a cadeia de propagação de informação. Então, é claro que é um problema gigantesco, um problema sério, e que não consegue ser resolvido da noite para o dia, precisa de muita coordenação, muita visão estratégica, mas e isso está acontecendo. A Web 3.0 é pensada para isso, e ela não é pensada apenas para resolver a internet, mas ela é pensada para resolver os alinhamentos de incentivos e de valores de modo geral. Então, a ideia é que a gente não resolva, que a gente tente resolver problemas econômicos, ecológicos, sociais, e não repetir eles. E aí é que entra talvez o meu principal propósito nesse momento, que é justamente não repetir esses problemas, tentar não repetir esses problemas. Então eu venho tentando me envolver bastante com com iniciativas de impacto social, né? Por exemplo, esse voluntariado que eu fiz para a prefeitura, para a saúde, e também aqui com a comunidade UX, tentando, enfim, usar a tecnologia para ter um alcance maior, né? O acesso também é um problema, né? Poucas pessoas têm acesso a esse tipo de tecnologia. Do jeito que ela hoje ela acaba beneficiando quem tem dinheiro. Então, quem tem dinheiro pode usar e acaba até conseguindo acumular mais capital. Mas eu sei que é possível fazer de outra forma.
eu sei que a minha jornada foi de outra forma. Eu conquistei uma certa mobilidade social que eu não tinha antes, por meio dessa tecnologia. E para mim só faz sentido e só gostaria de continuar me envolvendo com isso se realmente a gente estiver resolvendo problemas, se a gente realmente estiver dando acesso às pessoas e se a gente realmente estiver trazendo diversidade e não diversidade como um meio, mas sim diversidade como um fim. A diversidade, ela é essencial, ela é vida, ela é natureza. Então, é uma das coisas que eu gostaria de ver mais nessa tecnologia, que eu gostaria de ver ela gerando mais exemplos ainda de mobilidade social. E ultimamente eu tenho tentado, então, ativamente participar disso e construir isso, porque talvez pela primeira vez na história a gente tenha um processo realmente em que nós, como indivíduos, conseguimos participar ativamente e não apenas por meio de grandes instituições e tudo mais. Bom, eu sou muito adepto da ideia da autogestão e da ideia do autodidatismo. Então, de alguma forma, eu gostaria de inspirar as pessoas a buscarem esses princípios ou valores para si e entenderem que elas podem ter uma autossoberania, ou seja, elas podem ser donas de si mesmas, tomarem suas próprias decisões, serem donas da sua própria agenda, da sua própria carreira, de não dependerem de alguma instituição para fazerem algumas coisas. É claro que, especialmente no Brasil, ainda é muito difícil, existe todo um processo burocrático pelo qual a gente, às vezes, é até refém, mas que num contexto global, e principalmente virtual da internet, a gente tem isso, a gente consegue isso. Então, eu acho que é isso, assim, é muito pautado em alguns pilares do que eu chamo da anarquia real, a primeira anarquia, que ela é mais mutualista, e muito baseado na ideia de autogestão, de realmente você se tornar autossoberano e tentar tomar as rédeas da sua vida, buscar sua liberdade de modo geral, liberdade financeira, liberdade de horários, liberdade sexual, liberdade de gênero, enfim, liberdade de modo geral.